Oi pessoal, tudo bem? E aí, povo de Deus, a paz, tudo bem? Nós estamos aqui para falar sobre um assunto tão gostoso que é a palavra de Deus. Mas antes disso, nós temos umas novidades para contar para vocês, né? Não digamos que é novidade, mas o nosso canal ele terá 3 vídeos por semana. O primeiro será terça-feira. É verdade, às terças-feiras a gente vai estar tendo um momento chamado Mergulhando na Palavra. A gente vai ter um tempo especial para meditar na Palavra de Deus sobre algum assunto específico e a gente vai costumar ter temas para a gente poder se basear nesse nosso estudo. E na quinta-feira nós teremos um vídeo sobre relacionamento. Tudo que você acha aí que é relacionamento, nós vamos falar sobre sogra, sobre casamento, sobre relacionamento de amizade, qualquer tipo de relacionamento para abençoar a sua vida. É verdade. E aos sábados a gente vai ter um momento muito especial. Eu não sou um Fernandinho, não sou um David Keelan, mas eu vou estar de alguma maneira, olha só, eu vou estar de alguma maneira utilizando o dom que Deus tem me dado de fazer músicas com versículos bíblicos para ajudar você, assim como eu tenho me ajudado a memorizar passagens bíblicas. Então, se prepare, no sábado nós vamos ter um momento chamado Memo, de memorização de versículos bíblicos através da música. Eu espero que isso seja uma bênção na sua vida. Será? Então, vem com a gente. Hoje nós temos o nosso primeiro vídeo, tá um pouquinho fora de ordem, mas nós vamos ter um vídeo essa semana agora, desse momento chamado Mergulhando na Palavra, mas a partir da próxima terça já vai ser normalmente todas as terças o Mergulhando na Palavra, quinta-feira vai ser o nosso momento de falar sobre relacionamento e sábado o nosso momento mesmo. Que Deus te abençoe, vem com a gente. Bem, como nós estávamos falando ainda há pouco, nós vamos começar hoje o nosso momento tão especial chamado Mergulhando na Palavra. Toda terça-feira nós vamos ter um assunto especial, às vezes nós vamos seguir uma série igual nós vamos começar agora falando sobre emoções e eu já estou ansioso por ver você na nossa próxima terça-feira. Não falte! Por favor. Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar falando sobre emoções e mais especificamente sobre pressões. Eu não sei você, mas eu tenho convicção de que isso é natural da vida de todo ser humano, realmente passar por pressões. Todos nós encaramos diversas situações que a gente precisa saber como lidar com elas. Talvez você esteja aí falando, poxa, eu queria que meu dia tivesse 48 horas, porque em 48 horas eu faria tudo que eu preciso. 24 horas é pouco demais. Há todas as pressões que nós temos, as situações que nós temos para resolver. É pouco. É verdade, algumas pessoas às vezes olham para todas essas coisas, olham para a sua rotina, para o seu tempo e sentem vontade de chutar o balde mesmo, de desistir, de jogar tudo para cima, sair correndo e dizer eu não quero mais saber disso, é pressão demais no trabalho, pressão demais na faculdade, é pressão demais na escola, é pressão demais dentro de casa. Algumas pessoas até mesmo se deparam com pressões na sua vida ministerial, onde deveriam estar servindo a Deus realmente com alegria, mas muitas vezes se deparam com pressões. E como reagir a tudo isso? O que a palavra de Deus fala? Com quem que nós podemos aprender a reagir a essas pressões do dia e não deixar que essas pressões atinjam o nosso sentimento, quem nós somos e acabar caindo numa depressão? É verdade. A partir do versículo 6 do capítulo 1 de Êxodo, nós vamos começar a entender a respeito dessas pressões. O que a Bíblia narra aqui pra gente é basicamente a mesma realidade de hoje. Eu só quero poder utilizar essas verdades para poder fazer você entender o que nós temos encarado nos dias de hoje. A primeira coisa que nós vamos aprender a partir dessa história é que Deus, no caso, Ele nos chamou para nós sermos frutíferos. A partir do versículo 6, você vê a Bíblia contando a história de que se levantou um rei, sobre o Egito, que nada conhecia sobre José e sobre seus irmãos, que já haviam morrido, já haviam passado. E naquele momento ele observou algo. Ele observou que o povo de Deus era extremamente fértil, era extremamente frutífero, se proliferava de uma maneira assim inimaginável. Era um negócio, uma coisa de louco. Eles multiplicavam de tal forma. A gente vê que isso aponta para o propósito da criação de Deus. Quando ele criou Adão e disse, justamente isso para ele, multiplique-se, se espalhe pela terra, cresça mesmo, realmente leve a sua essência adiante, reproduza aquilo que você é
adiante. É justamente esse o chamado de Deus para nós também. Deus nos chamou para nós sermos férteis, para nós sermos frutíferos, para nós gerarmos realmente o caráter dele em outras pessoas. O desejo de Deus é que a essência que ele colocou em nós como cristãos, que isso venha a ser espalhado por toda a terra. E essa é a primeira coisa que nós aprendemos a respeito do povo de Deus naquele momento. Guarde isso. Deus nos chamou para sermos férteis. Deus nos chamou para sermos frutíferos. Deus nos chamou para multiplicar. E aí vem o rei do Egito, usado pelo inimigo, trazendo as pressões para o povo de Israel. A primeira coisa que ele colocou na época foi chefes de trabalhos forçados. Eles começaram a impor aos israelitas que eles trabalhassem muito mais do que eles trabalhavam. E eles já trabalhavam muito. Então, assim, foi a primeira pressão que o inimigo colocou em cima deles. Qual a pressão que o inimigo tem colocado sobre a sua vida para que você não venha frutificar? A Bíblia diz que ele, naquele momento, ele olhou com astúcia para o povo de Deus e pensou, bem, eu preciso fazer alguma estratégia para que eles não venham cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Pense bem, o inimigo hoje tem colocado pressões sobre a sua vida, porque Deus tem um propósito na sua vida, tem um chamado na sua vida, mas essas pressões de alguma maneira tentam vir e esmagar a gente para que de alguma maneira a gente não venha cumprir o propósito de Deus. Ele justamente olhou para como aquele povo conseguia se multiplicar e disse, nós precisamos fazer alguma coisa para que o propósito de Deus pare na vida deles. E foi justamente aí que entrou o que foi falado agora. Chefes de trabalho forçado foram colocados sobre eles para justamente fazer com que eles se sentissem pressionados e não viessem a gerar mais filhos. Mas ainda assim, eles não pararam de frutificar, de se multiplicar, porque vem em seguida uma nova pressão que o rei colocou, que foi, ele chamou as parteiras e falou, olha, eu não quero que nenhum menino nasça de qualquer israelita, eu não quero que se nascer vocês possam matar ele. E a gente vê que em meio a tudo isso se levantou duas mulheres também, em meio a toda essa pressão que foi Sifra e Puá. Elas se levantaram e elas falaram, não, eu não vou fazer isso. Claro que elas não falaram para ele, mas elas falaram para Deus, eu não vou fazer isso. Talvez você deixe as pressões do seu dia roubar a palavra de Deus dentro de você. Às vezes você se desvia para outro lado porque você não aguenta essa pressão. E Deus, ele às vezes faz isso para nos mostrar realmente, será se nós realmente temos sido verdadeiros cristãos, verdadeiras pessoas que amam a palavra de Deus e vai em seguida e fala sobre isso. E Sifra e Puá vieram e falaram, Deus, eu não quero isso, eu não vou matar ninguém. E essa foi a segunda pressão que o povo sofreu. No caso, quando a gente vê a Bíblia narrando a situação onde o rei do Egito começou a pressionar o povo, dando mais trabalho, a gente vê a Bíblia dizendo assim, quanto mais eram pressionados, mais eles se multiplicavam, mais eles geravam filhos. E se existe uma lição, a primeira lição que a gente pode tirar disso é basicamente essa. Quanto mais pressão vier sobre a sua vida, decida continuar fazendo mais ainda a vontade de Deus. É como se fosse aquela questão assim, só de birra agora com o inimigo, porque ele tá me perseguindo, porque ele tá me caçando, porque ele tá vindo atrás de mim, só de pirraça agora eu vou fazer mais ainda pelo Senhor. A gente vê realmente que essa história ela nos dá um grande ensinamento a partir daí. E ainda veio essa outra situação também, aonde justamente aquele rei do Egito decidiu perseguir as crianças que seriam nascidas a partir daquele momento. E aí você vê todas essas pressões e aí como lidar com tudo isso. Mas a gente vê que mais à frente Deus, ele age através de uma mulher que se levantou. E você, Deus quer levantar você, homem e mulher, para fazer a diferença. E em meio a toda essa pressão, ele quer levantar você. É verdade. A gente percebe também o seguinte, quando aconteceu de que o nível de pressão aumentou, a gente precisa perceber que essa é a mesma realidade na nossa vida hoje. Quanto mais posicionado você se torna, mais pressionado você é. Antes era o quê? Era chefe de trabalho forçado. Até aí tudo bem, estamos trabalhando. Mas depois disso, pelo posicionamento daquele povo, ainda assim o rei do Egito decidiu ir além. Ele falou, então agora vamos partir para cima e vamos cair matando, literalmente. A gente precisa justamente entender isso, que quanto mais posicionado nós nos tornamos, maior são os níveis de pressão. Porém, quando em meio a toda essa pressão, você decide se tornar alguém realmente fértil, alguém que multiplica, alguém que prolifera esse caráter de Cristo, aí vai nascer, sabe o quê? Vai nascer um Moisés na sua vida.
a gente precisa justamente lembrar que essa história toda, ela é apenas a introdução do nascimento da vida de um homem que marcou a história da sua geração e a história da humanidade, porque hoje todo mundo consegue lembrar da história de Moisés. Você pensa na história do cajadinho que bateu ali e abriu o mar vermelho, você já lembra de quem? Você lembra de Moisés. Você não precisa ser um conhecedor da palavra de Deus para lembrar da história de Moisés, porque justamente ele foi alguém que marcou de tal forma que mesmo aqueles que não conhecem a palavra já ouviram falar dele. A gente, olhando para tudo isso, tira uma outra lição também. Se você, em meio a toda essa pressão, decidir realmente resistir e continuar se multiplicando, como Joquebede fez, que foi a mãe de Moisés, Deus ele vai lhe dar um presente, que é realmente fazer com que você venha gerar um Moisés, um milagre, venha gerar realmente o novo de Deus, venha gerar esse renovo de Deus. Nós precisamos olhar para essa história e tirar uma bela lição, que quanto mais pressão vier sobre nós, mais nós vamos reagir em contrariedade a elas. E nós temos que ter a certeza que mais ainda Deus vai nos honrar. E como que a gente pode lidar quando vier essas pressões com a nossa emoção, para que isso não gere uma depressão, não gere uma ansiedade? Você tem que encarar isso como algo de Deus na sua vida. Você tem que, de fato, ir ao Senhor, falar com o Senhor. A gente vê que o povo de Israel foi falando, Deus usou as parteiras, e enfim, Deus ele é com você. Aonde você estiver, aonde você for, aonde você estar, não sei aí, mas Deus ele é com você, e essas pressões é para o seu bem. Nós passamos por tantas pressões, já passamos agora, vamos passar, mas nós sabemos que isso é para o nosso crescimento. Nós sabemos que isso vai sair de nós um Moisés, que vai abençoar uma geração. Você está sendo abençoado agora, porque nós estamos em pressão e nós queremos abençoar a sua vida, e está nascendo de nós o Moisés. Eu tenho certeza que esse canal, ele não é um canal para arrecadar alguma coisa, mas é um canal para abençoar a sua vida, assim como nós temos sido abençoados com palavras, com pessoas acima de nós que nos ajudam. Então é isso, não deixe que a sua emoção ela seja quebrada, não deixe que a sua emoção esteja sendo abalada pelas pressões que estão colocando em cima de você. É verdade. Para finalizar, quero falar com você que realmente é alguém que tem encarado esse chamado que Deus tem dado a nós de viver o ministério. Pense em toda essa história, pense no que aconteceu. Olha, sente só o trilho, como foi que aconteceu. Primeiro, uma mulher se levanta em meio a toda uma pressão e gera um filho, né? Hoje eu sei que muitas pessoas têm pregado até dentro da própria igreja dizendo o seguinte: cada um que se preocupe com a sua própria vida, gerar filhos espirituais, ganhar pessoas, não, isso é perda de tempo, a salvação é individual. Porém, olha que coisa linda que aconteceu. Aquela mulher, no meio de tanta pressão, onde estava dizendo, não necessariamente verbalmente, mas com a realidade daquela situação que se vivia, dizendo não gere filhos, não se preocupe com os outros, não gere mais vidas, aquela mulher decidiu gerar. E aquela mulher, ela pegou aquele filho que estava na condição de morte e levou ele aonde? Às águas. Quando Deus nos chamou para salvarmos uma vida, Deus nos chamou justamente para isso, para levarmos pessoas às águas do batismo. E elas vão até aquela situação em condição de alguém que está morto espiritualmente, alguém que está longe de Deus. Porém, após tirar aquela pessoa da água, o que aconteceu com Moisés? Ele foi tido como o filho da filha de Faraó. Ou seja, ele foi chamado a partir dali para reinar em vida. Deus tem chamado a cada um de nós para isso. E Deus quer que você gere um Moisés para levá-lo às águas, para que ele venha viver uma vida de um filho, de um príncipe realmente, um filho do rei. E depois daquilo, Deus ainda deu um privilégio para aquela mulher. Ela pôde cuidar daquela criança. E Deus também tem chamado a cada um de nós para cuidar desses filhos que nós temos gerado. Então, ao invés de ceder às pressões, ao invés de deixar as suas emoções serem abaladas, que tal gerar filhos espirituais? Que tal gerar vidas? Que tal gerar o caráter de Cristo na vida de outras pessoas também? Guarde essa história com você. Em meio a toda essa pressão, decida frutificar. Em meio a toda essa pressão, decida gerar filhos. Em meio a toda essa pressão, decida viver o propósito de Deus para a sua vida. E não esqueça, a sua família precisa de você. A sua família precisa que você se levante e seja um abençoador. Seja uma pessoa que vai trazer a paz de Deus, o amor de Deus para aquele lar. E seja um Moisés. É verdade. Deus tem nos chamado para isso. Venha conosco, esse é só o nosso primeiro vídeo. Semana que vem tem mais, terça-feira tem mais. Nós vamos ter momentos mergulhando na palavra, falando sobre emoções. E se você acha que isso é importante para a sua vida e para a vida de outras pessoas, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal também. Deus te abençoe. Deus te abençoe, a paz.